com uma imagem aqui no nosso telão. Vou mostrar para vocês essa imagem. É uma prova de Ironman, que é uma das provas de triatlon mais difíceis do mundo. E ela está sendo completada, depois de 17 horas, pelo Salomão. O Salomão está aqui com a gente, vou convidar o Salomão para vir até aqui. É um desafio para qualquer pessoa, né? Porque são 42 quilômetros de corrida, 180 quilômetros de bicicleta e quantos natação? 4 de natação. 3.800 de natação. Ou seja, não seria fácil para ninguém. Agora você imagina para uma pessoa que por 3 décadas esteve envolvida com as drogas. E a participação num projeto como esse faz parte de toda essa recuperação. Vamos conhecer um pouquinho a história do Salomão antes de conversar com ele. Salomão era recém-nascido quando a família trocou o Acre, no Amazonas, pelo Rio de Janeiro. Seria apenas a primeira de muitas travessias. Ainda menino, começou a nadar no Vasco, clube do coração. Sonhou virar atleta, mas a realidade foi dura. Cortado da equipe aos 13 anos, confundiu uma decepção com um fracasso definitivo. Escolheu as companhias e as rotas erradas. Perdeu o caminho de volta. Foram 33 anos na escuridão das drogas. No auge da dependência, compartilhou seringas, teve contato com o HIV e passou a viver com o vírus. A reabilitação veio com a ajuda dos grupos de apoio e daquela velha amiga com quem tinha rompido relações na adolescência, a piscina. Hoje Salomão é ultramaratonista de provas abertas. Grandes travessias viraram rotina e os desafios são encarados de frente, um dia de cada vez. Braçadas de campeão. Não é mole não. É uma história em tanto, né, Salomão? Bom dia, né? É uma história em tanto, sim. É uma história que mexe com a gente. Você está sem drogas, você está se dedicando ao Eu esporte? tô há 6 anos, 4 meses e alguns dias limpos, né? E você tem a plena consciência de que essa é uma luta para sempre, né? É uma luta diária, constantemente, né? Porque sempre caminha com você a autossabotagem, né? Se eu não renovar todo dia o meu propósito, eu posso fracassar em algum momento. Como é que hoje o esporte está dentro da sua vida? Assim, quando você, normalmente, em que momento ele se encaixa? O esporte é diário, é o complemento dessa renovação, desse comprometimento com uma nova maneira de viver que eu encontrei, e junto com o HIV, né, é a qualidade de vida que eu busco diariamente e me tornar, voltar a praticar esporte e ser um atleta hoje de alto rendimento, né, com muita propriedade eu posso falar que eu sou um atleta de alto rendimento, porque essa é uma das provas que eu já fiz. Sim, mas são várias, então, né? São várias. E então, esse é o prazer que eu tenho hoje. É o prazer inverso do que era usar droga, viver naquele sofrimento e naquela agonia. Vamos voltar lá para o início, então? Porque Sim. quando o Lair narrou para a gente esse texto, disse que você teve uma rejeição, uma reprovação na época em que você começou como garoto no Vasco e que isso pode ter te atingido muito. Você enxerga realmente ali você enxergou aquela rejeição momentânea como um fracasso e aquilo te impulsionou a buscar outro tipo de prazer, por exemplo, como as drogas? Primeiro, na verdade eu já tinha uma sequela da separação dos meus pais, né? Que não foi uma separação tão simples, e foi um abandono de lá da minha mãe, mas eu fui educado pelas minhas tias, né, irmã do meu pai, e educar filho, né, é difícil, ainda mais quando não é a própria mãe. E a minha tia, elas deram ênfase na educação de religião, monitorar a escola, e logo inseriu os 3 irmãos no esporte, no Vasco, né? Ter um acesso a um clube social, onde se pratica esporte diariamente, ter aquela educação. E em 1975, 76, não era assim uma coisa muito comum. E eu fui parar no glorioso Vasco, né? Meu time de coração.
naquele momento, o Vasco tinha aberto ali uma inscrição para uma modalidade chamada saltos ornamentais. E a gente era fominha de piscina, os 3 irmãos, né? E aí logo a gente se inseriu ali nos saltos ornamentais. Aí eu dei prosseguimento, mas chegou o dia em que você tem que fazer o grande teste para ver se o teu perfil é aquele ali, ou vai ser jogador de futebol. E o Salomão foi, a expressão rejeitada até muito forte, mas não foi assim, eu não fui aproveitado. Os seus irmãos também não? Não, minha irmã foi. Ela chegou a ser aproveitada, porque eu passava insegurança de pular da primeira plataforma. E aí eu falei, aí a técnica falou, não, ele tem medo, ele não tem o perfil para isso. Ô Mariana, deixa eu só colocar a Mariana na conversa. Nem todo mundo que recebe assim um não, ou que não fica numa escolinha de futebol, vai ter um encaminhamento. Mas ele recebeu aquilo talvez de uma maneira muito forte. E ele mesmo talvez já tenha dado a explicação. Teve já uma separação traumática, com a mãe deixando o lar. Então, quer dizer, talvez tudo isso tenha contribuído para esse início difícil, né? Sem dúvida. E a adolescência? Esse primeiro trauma da rejeição da mãe, ainda mais na infância, né, muito cedo, é muito impactante, né, para a constituição do sujeito. Então, sem dúvida, a gente não está pronto nessa fase ainda para lidar com essas decepções, frustrações, tristezas, né? Então, dá super para entender o impacto dessa segunda decepção, né? Lá no clube, de não ter sido aproveitado, e de como isso impactou profundamente a tua vida, né? Agora, como foi interessante, porque foi o próprio esporte que foi resgatá-lo, né? Quer dizer, ele conseguiu em algum... Eu queria saber exatamente isso. Em que momento você falou assim, não, você estava envolvido lá no meio das drogas e você percebeu que você precisava sair? Depende muito dessa vontade também. Tem que ter esse comprometimento. Sozinho ninguém consegue, mas precisa ter a vontade. O comprometimento e aceitação, rendição, são fatores primordiais para você chegar a esse consenso. Mas eu tenho o HIV. E a minha médica chegou e falou, foi muito clara e falou, Salomão, se você continuar usando droga, os retrovirais não vão surtir efeito, o vírus vai se tornar resistente e você fatalmente vai morrer, porque você vai queimar 1, 2, 3, 4, 5 esquemas e pronto. Aí eu falei, eu não quero mais essa agonia pra mim. 33 anos, eu fiz a minha família sofrer. Você estava já casado com a Lucimar? Não. A Lucimar não, era a Nilza, que é a mãe do meu filho, Vitor Hugo. Posso mandar um abraço pra ele? Pode. Filho, te amo. E... Emociona pensar nisso tudo. Eu imagino, quando você pensa nele, ele também deve ter te dado muita força para você conseguir sair de tudo, né? Engasguei aqui, que é forte falar de você, né? Mas então, e aí eu consegui encontrar ajuda nos grupos de mutuajuda, né? Hoje eu sou membro, entendi a mensagem, né? Eu sou membro de Narcóticos Anônimos, com o maior prazer, e foi nessa rendição, nessa aceitação que eu entendi que era um dia de cada vez. Quais são suas metas daqui pra frente? Você já conquistou o Ironman, cumpriu a prova, o que você deseja mais? Hoje eu tenho um sonho e um objetivo. Hoje eu tenho um instituto chamado Instituto Filantrópico Renascer das Águas, ao qual eu sonho ter a minha sede e ajudar pessoas como eu, né, a sair dessa vida, e pessoas que têm HIV se conseguir conviver e elevar sua autoestima e fazer um trabalho de prevenção com crianças, mostrando que o esporte, que o estudo, que obedecer aos pais é o correto, é o caminho certo a ser trilhado, né? Não precisar sofrer 33 anos para poder, né, chegar a entender isso, né? Ele fez Posso perguntar uma coisa, só porque eu acho que realmente o esporte, né, a endorfina, tudo isso, é uma grande maneira de você sair da depressão, das drogas. E quantas horas você faz por dia de esporte, de treino?
Legal, essa é uma boa pergunta que, de acordo com o tipo de evento que hoje eu me proponho a fazer, se é uma ultramaratona de 25 quilômetros, eu tenho que nadar por dia, além do reforço muscular e da fisioterapia do elástico, né, para fortalecer o manguito rotador e os ligamentos internos, por causa do movimento repetitivo, que uma prova de 25 quilômetros, de acordo com o atleta, eu não sou um atleta que vim ser um campeão. A minha luta é contra mim mesmo, Claro, e levar a mensagem. Então eu não sou um atleta que... É pra competir. Você está competindo com você Exatamente. mesmo. É. E eu levo Bonito, 7 horas e 40 minutos, foi a prova que eu fiz a 14 bis, foi de Bertioga, a base aérea de Santos, em 2014. Levei 6 horas e 41 minutos na prova de Bombinhas, a Ilha do Arvoredo, em Santa Catarina. É muito tempo, né? Ilha do Mel foi 9 horas e 40 minutos, porque foi a pior prova. Nós pegamos uma correnteza contra. Você nada no mar, né? No mar, aberto. Já nadou no mar? Eu tenho muito medo do mar, Renato. Nada legal, mas eu tenho muito medo. Eu tenho muito respeito. É isso. Sem medo. Mas manter uma atividade intensa também. Nossa, é muito mais difícil. Eu nado em piscina, nado até bem. Mas nadar no mar é completamente diferente. Você vai correnteza, tubarão, né? Sei lá, né? A gente falou toda a parte esportiva, mas claro que a parte familiar também deu todo um suporte, né? A gente sabe que precisa realmente ter esse apoio em casa para conseguir uma vitória como a dele. E imagino também que ele deve ser uma pessoa que cuide da alimentação, porque ninguém faz uma prova tão desgastante assim sem ter uma atenção voltada para isso, né? Com certeza, tem que ter essa alimentação, esse compromisso. Tudo é comprometimento. Se você quer ser um atleta, você tem que pagar a fatura para ser um atleta. Treino, alimentação, disciplina, acordar cedo. Tem que ter pessoas envolvidas com você. Tá ali a minha esposa, que é quem suplementa em todo detalhe. Ela não nada. E ela vai dentro do alto mar, no barco. Só dando aquele estímulo, né? Não, hidratando, que ela que coordena toda a hidratação e a suplementação. É uma equipe, é uma E equipe. o André ali também é o que configura toda, junto com o Gustavo, que não está presente, mas eles que configuram todos os projetos e todos os desafios que Salomão